Alegria! Bom dia! Como vão, jovens? Tudo certo? Bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho aí? Olha só, aula 17, terceiro A e B, 22 de junho, segunda-feira. Tudo bem com vocês? Vamos que vamos? Vamos seguir? Vocês acreditam que esse é o último roteiro antes da prova bimestral? Último roteiro antes da prova bimestral. Vamos lá? Vamos que vamos? Seguinte, o que a gente vai estudar essa semana? Essa semana eu vou começar fazendo alguns exercícios de potencial elétrico, que seria um tipo de uma revisão aqui da nossa página 45, tá bom? Aí depois a gente vai seguir com a apostila. Então, crianças, para começar essa nossa revisão, eu quero que vocês peguem a apostila e a gente coloque na nossa página de número 45. Deixa eu pegar aqui a caneta. Vamos lá, ó. Página 45. E aí a gente vai fazer inicialmente o exercício 3. Exercício 3, para a gente relembrar a questão do potencial elétrico. Vamos ler o terceiro? Então, o terceiro, lendo o terceiro, ele vai falar assim, ó, imprescindível o uso da sua apostila, hein? Uma partícula pontual Q é colocada na origem de um plano cartesiano, vocês estão olhando aí pela imagem, e dois pontos A e B são destacados. Tá lá, o ponto A tá na reta X, né? E o ponto B tá no meio aí, né? Pra cima da reta X, do lado direito da reta Y. A carga Q gera sobre o ponto A um campo elétrico E e um potencial elétrico V. Utilizando como base o campo e o potencial elétrico em A, determine o campo e o potencial elétrico sobre B. Tá bom? Olha só, para resolver esse exercício, nós iremos usar duas equações. A primeira é para a gente calcular o campo elétrico em A, né? Para calcular o campo elétrico em A é KQ, né? É a fórmula que a gente já está acostumado, que a gente usou nas outras vezes, dividido por D quadrado. E nós também iremos utilizar o potencial, porque ele pediu o potencial em A. E o potencial elétrico em A é KQ dividido por D. KQ dividido por D. Tá bom? Aí agora a gente vai tentar retirar informações, ver o que a gente vai fazer de informações para a gente estar podendo resolver. Bom, pensando nessa questão dos dados, a gente percebe aqui, ó, que ele pediu até no enunciado que a gente calcule, pensando no potencial elétrico de A, calcule o campo e o potencial elétrico de B. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou trocar de cor aqui, só para mostrar um negócio para vocês. Olhando aqui no nosso eixo cartesiano, a gente percebe, ó, você pode observar que tem um negócio mais ou menos assim, ó. Aqui está a partícula B, certo? Vamos fazer o seguinte, ó, da partícula B para baixo, quantos quadradinhos nós temos? Se você contar, você vai perceber que são 4 quadradinhos. Agora, desse ponto até esse ponto aqui, que é onde está a partícula Q, quantos quadradinhos nós temos? 3 quadradinhos. Portanto, a gente vai conseguir perceber que isso daqui, ó, formou um triângulo que a gente conhece. E esse triângulo que a gente conhece, esse triângulo retângulo aí que a gente conhece, com um ângulo de 90 graus, ele é o famoso triângulo 3, 4, 5. Portanto, a distância da carga Q até B, ó, a distância da carga B até B, quanto que ela vale? Ela vale 5. Certo? Ela vale 5. Só que como ele pediu para nós calcularmos utilizando como base o ponto A, a gente também vai dar uma olhadinha aqui no A, ó. Se o A estiver aqui, mais ou menos, quantos quadradinhos eu tenho de Q até A? 10 quadradinhos. Então, se baseando no A, eu vou falar o que para vocês, ó? Que a distância de B é igual à distância de A sobre 2. Certo? Entenderam isso? Porque a distância de B é 5 até Q. E a distância de A até Q são 10, então é metade. Tudo bem? Beleza, vamos seguir, ó. Então vamos começar calculando o campo elétrico. E aí a gente vai se basear com os dados de A para resolver B. Então, na verdade, o que a gente está calculando é o campo elétrico dB. Vamos pegar os dados que a gente tem aqui, ó. Continua como K, Q, só que o que a gente tem de dado é a distância. E a distância que a gente percebeu é uma distância dividida por 2. Que, na verdade, a gente até sabe o resultado, né? Só que não precisa, porque ele quer uma em função da outra. Então, o que a gente precisa somente é saber que é uma distância sobre 2 ao quadrado. Então, a gente vai resolver isso daí. E aí esse campo elétrico, ó, vai ficar igual a KQ sobre D quadrado sobre 4. Tudo bem?
Comparativamente com o campo elétrico de A, qual é a única coisa que a gente tem aqui de diferente? É esse 4, certo? É esse 4 aqui. Tudo bem? Então, comparativamente com as duas, né? Se a gente quisesse, ó... Tudo bem? E aí foi isso que sobrou. Esse 4 vai subir, né? Ó, ele sobe, né? Se a gente multiplicar invertido. Ok, nós encontramos então que o campo elétrico de B é igual a 4 vezes o campo elétrico de A. Ok? Feito. Bem teórico, né? Esse daqui. E o potencial elétrico, a gente vai acabar chegando na mesma coisa, né? O potencial elétrico de B é igual a KQ sobre D dividido por 2. Aí a gente pode cortar também, né? Ó. E aí vai sobrar pra gente que VB é igual 2 vezes o VA. Era isso que ele queria, é um exercício extremamente teórico, tem mais a cara do ITA, não tem muito cara de FUVEST, tem mais cara de ITA esse exercício, mas é um exercício teórico e que serve principalmente para nós relembrarmos as equações, tá bom? Dá um pause aí, copia na sua apostila, que eu já estou apagando. Beleza, ó, apagado, agora vamos pensar no próximo, que é o 4, que eu também não fiz, né? Também não tinha feito. Vou deixar marcado aqui então que agora esses dois já estão feitos, né? Vou fazer aqui um risquinho. E aí depois a gente deixa o 5 eu já fiz, né? Aí a gente deixa o 6 para nossa aula remota. Aula remota. Tudo bem? Então vamos lá. Exercício 4 agora. O exercício 4 fala o seguinte: duas partículas pontuais, que A e que B, são posicionadas nos vértices A e B de um triângulo equilátero. Então vamos pensar nesse triângulo equilátero, ó. É equilátero, todos os lados são iguais, né? Então vamos pensar que aqui está a partícula A, aqui está a partícula B, tá bom? Bom, e o lado desse... ele fala que aqui tem um C, né? E o lado tem 3. Tá aqui, ó, 3. Sabendo que as cargas encontram-se no vácuo, que A igual a 6, que B igual a menos 8, né, microcoulomb, determine o potencial elétrico no ponto C, potencial elétrico resultante aqui, né. Então ele está falando do potencial, da fórmula que a gente usou aqui, né, o KQ dividido por D, KQ dividido por D, com os dados que a gente tem, né. Então a gente vai calcular, ó, o campo elétrico de A até C, depois a gente vai calcular o campo elétrico de B até C, tá bom? Esse campo elétrico de A que está sendo gerado aqui em C, ele vai ficar assim, ó, de A a C. Ele vai ficar, o K ele deu pra gente o valor? Então, não, né? Então a gente usa o normal, que a gente está acostumado. Então nós iremos usar terceiro A e B, 9 vezes 10 a nona. A carga de A, ela é igual a 6 microcoulomb, 6 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância. A distância são 3 centímetros, que na verdade a gente vai passar para metro, então isso daqui vai dar 3 vezes 10 a menos 2. 9 vezes 6, 54, vezes 10 a terceira, dividido por 3 vezes 10 a menos 2. 54 dividido por 3, vai dar... Vou colocar aqui embaixo que vai ficar melhor, né? Então o VAC é igual a 18 vezes 10 elevado a quinta volts, né? Que 3 menos 2 vai dar 5. Vamos andar com a vírgula para a esquerda? Então o VAC é igual a 1,8 vezes 10 a sexta volts. Pronto, feito. Mas não acabou, né? Porque é um triângulo e nós temos também aqui, ó, a carga B. O potencial dela também está atingindo o ponto C, né? E essa carga B é uma carga negativa, né? Vocês perceberam aí? Deu pra gente uma carga negativa de menos 8 microcoulomb. Então vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes menos 8 microcoulomb, 8 vezes 10 a menos 6, sobre a distância é a mesma, porque é um triângulo equilátero, 3 vezes 10 a menos 2. Então isso daqui vai dar, ó, menos 72 vezes 10 a terceira, dividido por 3 vezes 10 a menos 2. Ok? Aí essa divisão vai dar menos 24, né? Menos 24 vezes 10 a quinta volts. Vamos andar com a vírgula? Então vai ficar menos 2,4 vezes 10 a sexta volts.
Portanto, nós acabamos de encontrar que o potencial em C vai ser uma soma, né? Vai ser um potencial resultante. Então, o potencial em C é a soma desses dois. Só que esse daqui é negativo. Então, ele vai ser um potencial negativo também. De quanto? Menos 0,6, né? Ó. 2,4 menos 1,8, 0,6, vezes 10 elevado a 6 volts. Eu vou até passar um traço aqui de vermelho. Fica mais fácil para vocês copiarem, ó. Ó, pronto. Esse aqui é o nosso potencial resultante. Essa é a nossa resposta final. Tudo bem? Ah, precisa andar com a vírgula? Como aqui está elevado a sexta, aqui está elevado a sexta, deixa assim mesmo. A não ser que a gente apresente todos os resultados aqui, ó. A quinta. Aí se eu andar com a vírgula para ficar a quinta, ficaria 6 vezes 10 a quinta. E aí conseguimos. É um exercício tranquilo esse, bem mais fácil do que o anterior, né? Porque o anterior é bem teórico. Esse é bem mais tranquilo, mas de suma importância, tá bom? Vou dar um pause para apagar, vocês também, só que vocês vão estar copiando, eu vou estar apagando. E aí a gente vai deixar os 6 para a aula remota de amanhã. E a gente começa a partir da página 46, tá bom? Legal, ó, pronto. Fizemos a revisão de potencial elétrico. A gente percebeu que não é tão complicado resolver o exercício, mas assim, exige um pouco de habilidade, principalmente na questão das fórmulas antigas que a gente vai estar usando. São novas fórmulas que estão aparecendo. E agora, para finalizar essa primeira aqui, essa aula 17, eu preciso explicar a parte teórica para vocês que aparece a partir da página 46. Então coloquem na 46, ó, página 46, porque ele vai estar falando algo que é bem complicado quando é presencial. Porque quando a prova é presencial sobre esse assunto, a gente vai tem que acabar decorando, né? Algumas equações aí, ó, que são, se eu não me engano, são 8, fora as outras, só sobre a distribuição de cargas em condutores em equilíbrio. Agora, o que é a distribuição de cargas em condutores em equilíbrio? Vamos lá, ó, vamos ler esse comecinho da apostila aqui, porque ele vai facilitar, ele vai abrir fronteiras aqui para o nosso entendimento, ó. Se você estivesse em um carro, em uma região de campos, com árvores, e começasse uma tempestade com raios, o que você faria? Pensando em sua segurança, você preferiria ficar no automóvel com várias peças de metal, se abrigaria embaixo de uma árvore ou ficaria em uma região aberta? Para se distanciar das peças metálicas dos condutores do automóvel, algumas pessoas podem considerar sair do carro a alternativa mais segura. Outros podem achar que o abrigo em uma árvore seria interessante para evitar o desconforto de molhar-se com a chuva. Nós já conversamos sobre essa questão do abrigo na árvore, né? Durante esse capítulo vamos estudar por que permanecer dentro do carro, mesmo formado de várias peças metálicas, é a melhor alternativa para evitar ser atingido por um raio. Bom, o que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre um experimento muito conhecido chamado gaiola de Faraday. Tá bom? O nosso carro se comporta numa chuva de raios como uma gaiola de Faraday. Esse é um experimento extremamente importante para a eletrostática e difícil de entendimento na hora de fazer os cálculos aqui, mas a gente vai fazer com calma, espero que vocês consigam. E vamos tentar, ó. Vamos lá. Distribuição de cargas em condutores esféricos. Seguinte, a gente sempre vai estar pensando, no caso agora, nessa questão da esfera. Então a gente vai pensar em uma única esfera, inicialmente. E aí, dessa esfera, vão ter vários pontos que vão estar dentro dela, sobre ela, fora dela, muito longe dela. E aí, como que essas cargas vão estar se distribuindo nessa esfera para que a gente possa ou não estar com essa distribuição de cargas de forma correta para se manter o equilíbrio e, por exemplo, não levar o choque numa chuva de raios. Tá bom? Segundo parágrafo aqui, ó, é super importante para a gente, ó. Devido à repulsão elétrica entre os elétrons, eles passam a se movimentar, posicionando-se o mais afastado possível um dos outros. As cargas se distribuem na superfície da esfera e, nesse momento, cessa o movimento relativo entre elas. Nessa condição, atingiu-se o chamado equilíbrio eletrostático. Se você está fazendo uma indução eletrostática com o fio terra, você tem o equilíbrio eletrostático ali, porque o que tem de excesso de elétron está indo para a Terra. Mas e nesse caso? No caso da chuva que foi proposto aqui no comecinho, que eu tive que fazer essa leitura, o que vai acontecer? Para onde vai? Por que o carro, então, cheio de peças metálicas, é um bom abrigo nessa chuva? Porque ele é a tal da gaiola de Faraday. O carro está em contato com o chão através das 4 rodas de borracha. Ele vai estar funcionando como o tal do fio terra, tá bom?
Só que é o seguinte, a gente vai ter que calcular, nós teremos que aprender a fazer essa distribuição de cargas dentro dessa esfera para dois pontos importantes, para o campo elétrico e para o potencial elétrico. Então primeiro a gente vai destrinchar o campo elétrico. Ó. Então primeiro o campo elétrico. Aqui já é página 47, né? Então vamos lá. Para o campo elétrico, a gente tem 4 situações. Acompanha na apostila aí na página 47. A situação 1 é para quando eu estiver falando de pontos externos à esfera, do lado de fora dessa esfera. Então a situação A, pontos externos. Quando eu estiver falando de pontos externos à esfera, qual fórmula que a gente vai usar para calcular o campo elétrico? Ó, o campo elétrico vai ser kq sobre d quadrado. Presta atenção nisso. Para pontos próximos, qual a diferença de pontos externos e pontos próximos? Pontos próximos, por exemplo, assim, a esfera ela tem um diâmetro de 6 centímetros. E aí eu tenho uma carga a 7. Então significa que está do lado de fora, mas está bem próximo, tá? A 1 centímetro. Agora, e pontos externos? É tipo o dobro do diâmetro, tá bom? Quando for valores até o mesmo valor do diâmetro, por lado de fora, é próximo. Quando for mais que o dobro, aí já é um ponto bem externo e bem longe. Quando for um ponto próximo, que é a situação B, ó, próximo, a gente vai usar essa equação aqui, ó, E kq sobre r quadrado, porque agora é o raio que vai importar, porque ele está próximo, tá? Aí na apostila está com R maiúscula, né? Mas tanto faz. R maiúscula, R minúscula aqui nesse caso, tanto faz. E no ponto C, ó, o caso C ele está falando superfície. Então é naquela linha que contorna a esfera. Então é sobre a superfície. Sobre a superfície. Sobre a superfície, a fórmula que a gente vai usar, ó, olha qual é, ó. E é igual a kq sobre 2r quadrado. Certo? E para pontos no interior da esfera, dentro da esfera, ó, interior. Para pontos dentro da esfera, no interior da esfera, não existe campo elétrico. Porque o campo elétrico é algo que está circundando a esfera, ele está protegendo a esfera. Lembra? O campo é como se fosse a alma, então ele está protegendo essa esfera. Então dentro não tem campo elétrico, é zero. Só que eu falei que são duas coisas que a gente vai ter que calcular. Campo elétrico e agora, de caneta azul, o potencial elétrico. Que é a segunda coisa importante, potencial elétrico. No caso A, para pontos externos à esfera, para pontos que estão longe da esfera, qual fórmula usar? Eu vou colocar de azul aqui do lado, então eu vou fazer uma separação aqui, ó, para ficar melhor entendível, ó. E aí de caneta azul, eu coloco a fórmula que vocês já estão vendo aí na página 47. Ó, para eu calcular o campo, eu vou falar que V é igual a kq sobre D. Então, ó, para pontos externos. Beleza. Vira a página 48. Para pontos próximos, mesma fórmula. Então essa vale para cá e para cá. Ó. Tanto que ele nem cita para potencial pontos próximos. E para ponto exatamente sobre a superfície da esfera. V, kq sobre R. Ok? E para pontos dentro da esfera, é zero também? Não, nesse caso não é zero. Nesse caso existe, né? É a última que a gente está vendo aí. kq sobre R. Ah, é a mesma? Sim, é a mesma. O potencial é um pouquinho mais simples, né? Um pouco mais fácil de decorar. Mas pensa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mesma, 5, mais 5. A todas que a gente já tinha, né? Só que assim, a gente tem que lembrar das 8 situações, né? Ó, 2, 4, 6, 8 situações. Então, essa prova presencial, sem qualquer tipo de consulta, se você fizer na sua casa sem nenhum tipo de consulta, tem um trabalho, né? Leva um estudo um pouco maior da sua parte. Você vai ter que decorar essas coisas aí. Para terminar na página 48, a gente tem duas equações de distribuição de cargas em condutores pontiagudos, que é tipo para-raio. Condutores pontiagudos, tipo para-raio, a gente tem essa equaçãozinha aqui, ó. Deixa eu ver onde que eu vou colocar. Vou colocar de verde aqui do lado de cá, ó. Ó, essa letra aqui é o
sigma, que vai ser igual a carga dividido pela área desse condutor pontiagudo, tá? Na fórmula de baixo, a gente já tem essa área, né, aberta. Quem é essa área de um condutor pontiagudo? 4πr², que é uma superfície esférica, né? Mesmo com o condutor pontiagudo, mesmo ele tendo ponta, a gente pensa ele como uma superfície esférica, por isso que é 4πr², ok? Isso a gente também tem aí na página 49. Na página 49 a gente tem essa ilustração mostrando esse condutor pontiagudo, né, para vocês. Ok? Então acho que é isso. Aí voltando agora na aula 18, na próxima aula, a gente começa a fazer os exercícios da página 50. Copie essas fórmulas no caderno, por favor, é mais fácil de entender do jeito que está aqui do que você ter que ficar procurando tudo de novo na apostila. Dá uma pause aí e copia tudo isso daí no caderno, tá bom? Abraço, até a próxima videoaula.